Salve galerinha, Carlitos Tips na área, sejam bem-vindos aí ao canal. Vamos aí para mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Quinta-feira muito boa para jogos, onde a gente tem uma grade cheia. Separei para vocês 10 jogos, a maioria são jogos lá da Europa League, Europa Conference League, mas a gente tem também um jogo aqui no Série A, Brasileirão Série A, o jogo do Vasco, um jogão aqui do meu time, Série B, Sport Guarani, e o jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. No final eu separei uma tripleta para vocês aí com odd 194, que tá uma belezinha e que eu vou passar para vocês aí no final, beleza? Vamos começar os nossos jogos aqui com o jogo do Frankfurt contra o Rigas, onde a gente tem o Frankfurt, time lá da Alemanha, é um time muito forte, com a odd aqui de super favorito, uma odd de 1,16. A gente tem indicadores altíssimos para gols e a gente não vai perder muito tempo aqui com essa análise, porque o indicativo para esse jogo aqui é a vitória do Frankfurt e mais de um gol e meio na partida. Se a gente juntar esse 1,16 com essa odd aqui de 1,11, dá uma odd acima de 1,25, dá uma odd próximo de 1,30, dá para juntar aí e completar bilhete. Nesse mesmo horário a gente tem um jogo do Midtjylland contra o Union Saint-Gilloise. Midtjylland é um time que eu costumo apostar muito, um time que muito bom para gols, tá? E para esse jogo aqui a gente vai buscar gols. A gente tem, indicadores surpreendentemente não tão altos assim, tá 1,94, não tá acima de 200, mas se a gente pegar aqui, os dados de gols das duas equipes, principalmente do Midtjylland, tá? A gente tem, uma média de custo de gol alta, uma média de gols 2, né, com coeficiente de variação baixíssimo, um time que também sofre gols, muitos gols, sofreu 6 gols nos últimos 5 jogos, marcou 10, enquanto que o adversário jogando fora ele marcou apenas 2 e sofreu 5. Mas mesmo assim o nosso indicativo para esse jogo é gols, tá? A gente tem uma odd do over 1,5 pagando 1,25, tá bem interessante para essa partida. Eu acredito que seja a melhor bet para essa partida aqui, que é a bet do over 1,5 pagando 1,25 para você completar o bilhete aí na maciota. Agora nesse mesmo horário a gente tem pela Europa Conference League o jogo do Panathinaikos e o Chelsea. O Chelsea vai com o time reserva, porém mesmo assim ele tem uma odd de super favorito aqui, uma odd de 1,56. E para esse jogo a gente pode trabalhar duas situações. A primeira é trabalhar a favor do Chelsea. O Chelsea, como eu falei, ele tem, mesmo com o time reserva, ele tem um time bem melhor aqui do Panathinaikos, tá? Então dá pra gente trabalhar a favor do Chelsea. Talvez não com a vitória seca, né? Jogando fora de casa, mas com empate anula ou com over 1,5, já que a gente tem indicadores bem altos para gols. E eu acho que a gente vai ter muitos gols nessa partida, tá? O Chelsea jogando fora nos últimos 5 jogos tem 12 gols marcados, com uma média de 2,4, sofreu 6. O Panathinaikos jogando em casa marcou 6, tem uma média de 1,2. E aqui a gente tem a odd do over 1,5 pagando 1,18, tá uma odd relativamente baixa. Dá para você colocar no bilhete para completar bilhete, ou você pode esperar também esse jogo no ao vivo para pegar essa odd um pouco mais alta, acima de 1,20 pelo menos, para valer a pena aí o risco retorno. Agora às 16 horas a gente vai voltar aqui para os jogos da Europa League e a gente tem um jogo aqui entre o Porto e o Hoffenheim. São duas equipes over, tá? Equipes boas para gols e a gente vai buscar aqui os gols desse jogo aqui. É um jogo com expectativa de pelo menos 2 gols, o over 1,5 tá pagando 1,17, tá uma odd reduzida. Você pode completar bilhete com essa odd, eu costumo trabalhar acima de 1,20, tá? Ou você pode também trabalhar a favor do Porto. Se não quiser trabalhar com Porto seco, empate anula Porto, tá? Então eu acredito aqui que seja um jogo onde a gente venha ter mais de um gol e meio e que a gente tenha um leve favoritismo aqui do Porto. Talvez não para essa odd de 1,58, mas Porto deve vencer essa partida, tá? Então, indicativo de vitória do Porto e mais de um gol e meio na partida. No mesmo horário a gente tem um jogaço aqui entre Fenerbahçe e Manchester United, onde é que o mercado está dando o favoritismo do Manchester United, mesmo jogando fora. Então, é um jogo difícil para a gente trabalhar aqui no mercado de resultados. E o que eu vou indicar para esse jogo aqui também é over 1,5 e ambos marcam, tá? A odd do over 1,5 tá pagando 1,23, tá uma odd boa para você completar o bilhete. E a odd do ambos marcam tá pagando 1,61, também tá uma boa pedida para você fazer uma aposta simples aqui nesse jogo, o jogo do Fenerbahçe e Manchester United. Já nesse jogo do Tottenham, às 16 horas, a gente tem o Tottenham como favorito. Porém, o Tottenham também deve entrar com um time reserva, tá?
E entrando com o time reserva, mesmo tendo um time bom, eu acredito que essa odd para a vitória do Tottenham está muito reduzida, 1,46. Porém, o Tottenham continua como favorito, que superior aqui ao AZ. Eu acredito que ele vai vencer e eu acredito que a gente venha ter também mais de um gol e meio na partida. Ó. A odd do over 1,5 está esmagada, 1,14. Então você pode duplar aqui vitória do Tottenham em mais de um gol e meio na partida ou Tottenham para marcar mais de um gol e meio na partida, tá? Retornando para a Europa Conference League, às 16 horas, eu trouxe esse jogo para vocês, o jogo do Betis e o Copenhague, que é um jogo também onde a gente tem uma expectativa alta para gols, e a gente tem a odd do over 1,5 pagando 1,35. Esse aqui é um jogo bom, principalmente para você acompanhar no ao vivo. Caso o jogo comece morno, nessa odd a tendência é subir, tá? Você pode pegar até essa odd 1,50 no primeiro tempo, e eu acredito que seja uma boa pedida, porque são duas equipes boas para gols, e eu acredito que a gente venha ter mais de um gol e meio na partida. Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Betis em casa, ele marcou 9 gols com a média de 1,8, enquanto que o Copenhague, jogando fora de casa, ele marcou 8 gols com a média de 1,6 e sofreu 6 gols. Então, eu acredito que vem forte aí essa odd do over 1,5 e é um jogo com expectativa over. Por isso, o indicativo aqui é over 1,5 para esse jogo aqui do Betis, para você colocar aí no seu bilhetinho e completar aí o seu bilhete. Agora, vindo para os jogos do Brasil, a gente tem um jogo do Brasileirão Série A, um jogo que estava devendo aqui no jogo do Vasco da Gama contra o Cuiabá, tá? Onde a gente tem o Vasco da Gama com odd 1,82, o Vasco da Gama que foi eliminado aí pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E aqui só resta para o Vasco da Gama a Série A, tá? O Cuiabá vem muito mal, deve ser rebaixado, uma equipe que vem muito mal no campeonato. Eu acredito que o Vasco da Gama deve vencer. O Vasco que é o 10º colocado, tá? Em 29 jogos ele ganhou 10, empatou 7, perdeu 12, marcou 32 e sofreu 41 gols. Enquanto que o Cuiabá, vem muito mal, é o vice-lanterna. De 29 jogos ele venceu apenas 6 jogos, empatou 9 e perdeu 14. Marcou 25 gols e sofreu 39. O Cuiabá, que jogando fora de casa, é muito ruim. Se a gente pegar os jogos fora de casa do Cuiabá, ele de 14 jogos ele venceu apenas 3, empatou 4 e perdeu 7, tá? Então o indicativo aqui para esse jogo se você for trabalhar de forma mais conservadora, é um empate anula para o Vasco, com dupla chance para o Vasco, ou você pode aqui também trabalhar com uma vitória do Vasco, Vasco seco, porque eu acredito que o Vasco deve vencer esse jogo. Já às 21h30 a gente tem um jogo do meu Sport, Sport contra o Guarani. Guarani, lanterna na competição, porém é um jogo difícil, tá? O Sport sempre se dá mal aí com times na zona do rebaixamento, na lanterna. Porém, a gente está na reta final da competição. O Sport precisa vencer, para voltar aqui, a igualar no número de pontos do Santos, tá? O Sport tem 56, tá com um jogo a menos. Para voltar a igualar o número do Santos e ficar muito próximo aí do acesso. Enquanto a partida a gente tem o Guarani, que tá aí com o Ituano aí na lanterna, dividindo a lanterna. Porém, o Guarani venceu os 2 últimos jogos, venceu o CRB jogando em casa e deve vir forte aí pro tudo ou nada, tá? A competição tá se encerrando, o Guarani ele ainda tem chance de sair, tá? Dessa briga aqui do Z4 e vai ser um jogo difícil. Então, a odd, para mim, o mercado mais tranquilo seria trabalhar com over 1,5. O Sport em casa ele é muito forte para gols, ele sempre marca, porém ele anda vacilando também, ele deve sofrer um gol aqui, tá? Então, o cenário, para mim, mais favorável para essa partida é o cenário onde a gente vem a ter pelo menos 2 gols. O over 1,5, vem forte, pagando 1,38. Porém, eu acredito muito aqui que o Sport vai vencer, vai tirar essa zica aí de jogos contra times lá de baixo. Deve vencer, mas não vai ser um jogo fácil, tá? É um jogo para 2-1, tá? Um 3-1 no máximo. Eu acredito que o Sport vai vencer e acredito nesse over 1,5. Agora, para finalizar, eu vou trazer o último jogo, o jogo na semifinal da Copa Sul-Americana, o primeiro jogo. O jogo entre o Corinthians e o Racing. O Corinthians está com a odd de 2,04, tá? Contra uma odd de 4 do Racing. Aqui, jogo Brasil e Argentina, jogo truncado, onde a gente tem um cenário aqui de um jogo under, tá? Porém, a odd do under, a gente não tem nem aqui, mas a odd do under 3,5 tá muito baixa. E o que dá pra gente buscar aqui é trabalhar a favor do Corinthians, um jogo onde o Racing ele deve segurar o jogo. E aqui tá com um jogo com cara de empate, tá? Então dá para trabalhar com dupla chance Corinthians ou empate anula, beleza? Agora vamos lá para pro nosso bilhetinho.
Bom, galerinha, o nosso bilhetinho é uma tripleta com odd 1,94, onde a gente vai trabalhar com mais de um gol no jogo do Fenerbahçe contra o Manchester United, com handicap asiático 0-0, que é o empate anula a favor do Porto, o jogo do Porto e Hoffenheim, e o Vasco da Gama também, handicap asiático 0-0, empate anula Vasco da Gama contra o Cuiabá, tá? Juntando isso aqui dá uma odd de 1,94. Eu recomendo que você trabalhe com 1% da banca, siga aí sua gestão e na maciota, tá? Lembrando que aqui jogar de forma responsável e que as apostas são apenas para maiores de 18 anos, beleza? Tamo junto aí no green e no red, valeu!